Gente, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Amanda. Por acaso vocês já se sentiram menos psicólogos pela forma que vocês se vestem ou como vocês se apresentam para as pessoas? Com Todos os certeza, com dias. toda certeza. Inclusive, recentemente eu estava conversando com amigos, né? Eu sou lida como professora em qualquer lugar onde eu estou. Também, também. Porque, amigos, não sei se alguém puder me contar, por favor, eu agradeço. Mas ninguém me lê como psicóloga. Exato, exato. Como se tivesse um padrão Sim. estético, né? E Uhum. até de performar ser psicólogo na sociedade, né? Mas assim, eu acho que dá para a gente abrir esse parênteses até para o senso geral, né? Não só do Uhum. padrão do profissional de psicologia, mas eu acho que abre para outras profissões também, né? Sim. Os padrões sociais que são colocados e até na vida pessoal, né? Como que as Sim. pessoas elas podem ser mais ou menos relevantes para a visão do outro, né? Mais Uhum. adequadas, acho que essa é a palavra, né? É. Adequada à normalidade que é colocada na sociedade. É aquela pergunta, né? Qual é a skin da psicologia? Qual é a Exato, skin da sua profissão? exato, exato. Né? Eu acho que quando a gente começa a pensar sobre isso, eu não sei vocês, mas eu fico muito angustiado, porque eu próprio, assim, abrindo até pessoalmente, muitas das vezes acredito que já me moldei, né, por conta de contextos sociais e assim, a gente sofre por conta disso e acaba tirando até uma consciência de si próprio, Sim, né, da Sim. identidade que a sim. gente quer ter, porque a gente às vezes apaga isso, porque o outro às vezes olha e fala, tá, talvez não tá tão legal assim, sabe? E a gente acaba criando um cenário de sofrimento um pouco, né? Claro. Eu, inclusive, nessa questão de sofrimento, falei disso, se não nessa semana, na semana passada, na minha terapia. Uhum. Que daí eu falei, gente, que era uma pira que eu tinha, que eu falei, gente, antes da pandemia, a gente pensava no consultório físico e presencial, né? Hoje que justamente a gente tem um advento da terapia online que a gente faz e tá tudo bem. Mas na época eu falava, gente, para eu ser psicólogo, eu tenho que ter o consultório É, daquele jeito, com divã, com isso, com aquilo, nanana. E se enquanto eu não puder ter isso, enquanto eu não puder ter essa imagem de psicólogo construída, jamais poderei ser psicólogo. E aí veio 350 coisas, e aí que eu falei justamente na minha terapia foi, eu falei, cara, a decoração que eu tenho são 3 livros da Artmed e um do Percy Jackson, do lado de uma caixa de PS5 e com as plantas lá, sabe? Porque uma coisa não precisa ter nada a ver com a outra. Exatamente! Esse é E o aí, ponto. e faz parte muito assim, da sua construção, né? Se você colocou aquilo como decoração, talvez também, uhum, você achou que, tipo, para você era algo que faria sentido naquele momento. sim, E esses fazer sentidos, né? Eu acho que muitas das vezes que a gente deveria levar em consideração um pouquinho, né? Às vezes eu não sei se é seu caso, mas pensando assim para o meu espaço, não é nem o que a gente pensou que fazia É, sentido, era o espaço que o que tinha. tinha na hora. Era o É, espaço que tinha. A minha decoração do meu consultório online é a minha janela atrás de mim, mas é assim. isso. É É o que isso. tem para hoje. É uma paredinha Mas a branca. gente se pega, né? Eu me pego bastante nesse lugar de, poxa, eu não tenho um espaço que se pareça com o consultório. Uhum. Poxa, eu não tenho uma vestimenta que se pareça com uma psicóloga séria, conceituada. Eu não tenho esse skin. uhum. Que problema, né? Que Com certeza, com problemão. certeza. Não. E juntando tudo isso que a gente está falando, que vai ser o tema aqui do vídeo que a gente vai fazer. Tanto que a gente vai mudar um pouco o formato. A gente vai fazer Uhum. agora uma série de 4 episódios do mesmo tema, até porque foi um feedback que a gente Foi, recebeu, né? foi. Que a gente fala ali os 30 minutos, ou então que a gente está ali no Instagram e fala 3 minutinhos, mas a gente sente a vontade de falar mais sobre aquilo. E tem bastante coisa para falar. Acho que esse Não, tema é um tema que É. esse muitos têm para principalmente falar. vai ser assim, nossa, que a gente vai falar literalmente sobre a construção da imagem Sim, corporal. E sim, sim. principalmente assim, depois nos outros episódios a gente vai explorar o que influencia, o que não influencia, quais são as consequências de saúde mental disso, assim, sabe? Isso tudo vai pegar Com muito nesse certeza. sentido. E com certeza a gente vai fazer alguns episódios sobre esse tema e vai faltar assunto para Com falar sobre esse tema. certeza. Então, se você ficou com vontade aí de saber alguma outra coisa que a gente não falou, a gente vai tentar fazer um compilado e trazer todas as perspectivas que a Uhum. gente dá conta, que também a gente dá conta de tudo. Claro. Mas se você sentiu falta, conta aí pra gente, olha, faltou Uhum, isso daqui quando acontece, que aí também é uma forma da gente ir condicionando, uhum. né, a nossa bagunça da nossa Exato. cabeça. É assim,
não sei se vocês já pararam para pensar sobre essa questão, né, da formação da imagem. Claro, vocês já pensaram muitas das vezes, acredito que vocês atendem pessoas que têm questões relacionadas a isso, né? O Fê trouxe até uma questão dele próprio, que trabalhou na terapia. Mas, assim, da parte da construção da imagem, né? Como que a gente poderia explicar para as pessoas de uma forma, assim, palpável, como que a percepção de si ela é moldada? Eu acho que, assim, eu vou trazer uma referência que foi construída, né, para mim, enquanto profissional, né, tive professores que falavam muito sobre isso e lendo alguns artigos e livros também, a questão da imagem. Uma vez eu vi um exemplo de fosse como se fosse uma folha. Acho que você já deve ter visto até uma dinâmica que as pessoas usam bastante. Uma folha que, com o passar do tempo e conforme ela é afetada, ela vai se moldando, se amassando, e daí, às vezes, quando a gente vai tentar voltar essa folha para o mesmo molde, ela tá cheia de marcas, né? E às vezes essas marcas refletem muito mais do que a forma que era a forma lá inicial, Original, né? A forma original. E se vocês pararem para pensar na construção da imagem, como que às vezes esse se moldar, esse se afetar, e como às vezes tentar trazer a forma para caber em espaços, às vezes, e esses afetos, às vezes deixam marcas tão profundas nas pessoas que orientam a forma delas se verem, né? Se performar no dia a dia, no cotidiano, na sociedade, enquanto pessoa, enquanto profissional. E eu acho que esse conceito ele é muito prático, né, de mostrar para as pessoas. E, assim, vários autores falam muito sobre isso. E esse ver-se na sociedade, ver-se como indivíduo, muitas das vezes as pessoas acabam se perdendo do que é como referência para elas de imagem pessoal e profissional também, sabe? Eu fiquei pensando nisso enquanto eu lia um pouco sobre esse tema. Não sei se vocês têm outras referências também que vocês... Quando você fala dessa dinâmica, eu já usei, inclusive, em alguns trabalhos, e tem aquela experiência com as plantas também, né? Sim, sim, A sim. planta que recebe só palavras afirmativas, a planta que recebe agressões verbais. Regada da mesma forma, recebe o mesmo tipo de luz, ou seja, as necessidades básicas de ambas é igual, é idêntico. Mas a forma como uma planta é tratada é muito diferente da forma como a outra é tratada. E isso reflete diretamente na vitalidade daquela planta. Perfeito. Assim também acontece com a autoimagem. Então, quando o ser humano cresce em um ambiente que o valoriza, ele vai ter uma autoimagem mais segura, mais afirmativa sobre si, mais consciente de quem é, de como é. Quando ele cresce num ambiente muito vulnerável, com violências, com agressões ou com desqualificação, ele vai ter uma autoimagem muito mais fragilizada, muito mais delicada, e mostrando que o meio influencia muito essa autopercepção, né? Que bacana. E até enquanto a Rafa falava, sabe o que eu lembrei? Das três crenças nucleares distorcidas principais, né? Desvalor, desamor e desamparo. Sim. Quando a pessoa tem uma visão de si tão, vou usar a palavra distorcida, né? E que a realidade para ela tem uma desconexão da própria questão da visão que ela tem de si, do outro e do próprio futuro, essa pessoa muitas das vezes ela perde a visão que ela tem de si próprio enquanto uma pessoa que tem valor, né? Que é uma pessoa que é amada e uma pessoa que também, né? Ela precisa de um amparo. Às vezes ela até acredita que ela não merece um amparo dos outros porque ela não tem valor e não é amada. Para vocês verem como que é cabuloso esse negócio que mexe com a nossa cabeça, gente. Só um parênteses, essas três crenças vêm da base da TCC, né? Sim. As crenças centrais ali. Sim. E quando essa crença central que toda pessoa tem, quando ela está nesse lugar de distorção, ela afeta, ela interfere diretamente a noção que a pessoa tem da realidade. E isso a gente falou até no outro vídeo, né? Essa questão da dificuldade de perceber a realidade e tudo mais. E isso também vai virando uma bolinha de neve, né? Então, eu tenho uma crença central que ela tem ali uma distorção cognitiva importante. Essa distorção dificulta com que eu me relacione com com o meu dia a dia
de uma forma real, com que eu veja, perceba os fatos, e essas ocorrências diárias e cotidianas vão reforçando e aumentando aquela distorção que tinha lá na crença central. A gente não está inventando nada disso não, tá, gente? Tem muito livro e artigo sobre isso, tá? Não, a gente tanto não está inventando que justamente eu dei uma pesquisada antes de vir aqui falar o vídeo. E assim, eu vou começar falando assim de OMS, Organização da Saúde Mental. Peguei uma Organização Mundial de Saúde. Obrigada! A Organização Mundial de Saúde, ali em 2021, eles definiram, por exemplo, saúde mental. E eles definiram em 4 aspectos. Saúde mental, ela é entendida como um estado de bem-estar onde o indivíduo ele percebe, primeiro, as suas próprias capacidades, que entra toda essa questão de autoimagem, como ele se vê e todas essas distorções. Segundo, onde esse indivíduo pode lidar com as tensões normais da vida. Terceiro, onde ele pode trabalhar de forma produtiva e frutífera. E quarto, onde ele possa contribuir com a sua comunidade. Então, a OMS ela definiu que saúde mental ela é composta por esses 4 aspectos. E um deles é a saúde, é a questão do indivíduo perceber as suas próprias capacidades. E nessa questão de perceber as próprias capacidades, aí tem diversas caixinhas ali. E aí, justamente, uma delas é a questão da imagem corporal. E aí a gente fica assim, mano, como que às vezes uma coisa, às vezes uma distorção, às vezes uma dessas caixinhas que faz parte de várias, que pertence a uma, que justamente vai causando todo esse impacto. E assim, até puxando o gancho da psicologia crítica, né? Se a gente for considerar hoje em dia o olhar biopsicossocial da psicologia, até esse conceito, ele, entre aspas, já fica um pouco até defasado. Né? Porque assim, a gente tem muita. O olhar da psicologia crítica, ela considera o indivíduo inserido num contexto social. E tenta não tirar a mente do corpo e o contexto. É uma visão muito até datada, né? Que a gente tinha os filósofos gregos que falavam muito sobre isso, sociólogos que trouxeram depois o debate para falar, ó, esse indivíduo é indivíduo, por mais que ele tenha as questões mentais, elas não são excluídas das corporais, né? Porque uma influencia o outro. E até existe o conceito expandido de saúde, né, que é utilizado, que é justamente o que o Fê falou, né, o bem-estar físico, mental, social, né? Então a gente não pode descartar que para que esse indivíduo ele possua uma visão positiva, uma visão saudável sobre ele, também tem que ser considerada a forma como ele também se relaciona com os outros. E esse aspecto está dentro daquela definição ali da OMS para a saúde mental. O que eu acho interessante pontuar, para além disso tudo, né? A OMS configura, vamos dizer assim, a saúde mental em 4 aspectos, certo? Que é o... Percepção das próprias capacidades. Percepção das próprias capacidades, lidar com as tensões normais da vida. A possibilidade de você trabalhar de uma forma produtiva e frutífera. Já toca, né? Toca na parte Daqui a pouco a gente vai para lá. E contribuição para a comunidade. Eu perdi no meio do caminho, mas o que falou. Isso. É importante pontuar que para cada um desses 4 fatores, como o Fê comentou antes, tem um guarda-chuva que abre vários outros fatores. E aí é esses vários outros fatores que a gente precisa estar atento. E aí a gente fala, né, mas por que vai fazer terapia? Eu vou conversar, eu converso com a minha mãe, converso com Deus, converso com o periquito, papagaio, com a amiga, com o povo do trabalho. A importância da terapia é justamente isso, é conseguir perceber dentro desse modo. A gente falou de 4 fatores, cada um tem um guarda-chuva que tem mais, sei lá, 15, para botar uns números aí, mas deve ter muito mais do que isso. A terapia vai ter essa função de ver qual é o lugar desses 4 caminhos, que em cada um deles vai ter um monte de coisa na estrada. Qual é o lugar que a coisa não está andando muito bem direito? Né? Qual é o lugar que está causando um mal-estar? Porque lembrando que a primeira definição ali é uma sensação de bem-estar nesses 4 caminhos que a gente segue. E eles se interlaçam, né? Um com o outro, ele vai se entrelaçar. E aí o meio influencia, a condição física influencia, e aí a gente volta ao que a gente estava falando lá no comecinho, a gente volta para lá, que é qual é
até a função e a responsabilidade, sei lá se dá para chamar de responsabilidade, do meio nesse lugar, né? Desse bem-estar. Das exigências sociais, daquela skin, daquele profissional, daquele exercício daquele profissional. Então, existe uma exigência para aquilo, essa exigência, o fato de eu precisar me encaixar dentro dessa skin da psicóloga perfeita, vai influenciar em algum desses aspectos ou não? Né? Porque a sociedade vai exigir que eu me sinta muito bem, feliz e tranquila quando eu tenho que mudar totalmente quem eu sou e como eu me expresso para eu conseguir ser lida como psicóloga, gente, tá tudo bem? Nossa, e aí justamente já pegando todo esse gancho, vou trazer uma outra referência aqui que eu pesquisei na minha cola, que assim, a gente falou dessa questão de imagem, dessa questão dos aspectos de saúde, como que isso impacta. Teve um autor que ele justamente trouxe que essa imagem corporal, essa imagem social, tudo isso, a gente, enquanto pessoa individual, é que exatamente como você falou, nós, enquanto psicólogos, vamos lá ver como que essa pessoa está processando tudo isso e, às vezes, o que está sendo distorcido ali naquele meio do caminho. E aí, como que, em tese, a gente avalia isso? Eu gostei muito desse modelo que esse autor trouxe, porque ele falou que a imagem corporal ela é o resultado do que ele chama de 3 campos e do resultado do entrelaçamento desses 3 campos. Justamente a palavra que a Rafa usou, né? Sim. O primeiro, o campo perceptivo, que é aquilo que a gente percebe do próprio corpo com relação às nossas sensações de tato, olfato, paladar, visão, audição, e como que a gente usa os 5 sentidos para perceber o nosso próprio corpo. Esse é o primeiro campo. Exato. O segundo, que é o campo subjetivo, que tem a ver com o quanto estamos satisfeitos com o nível da nossa aparência. Ou seja, a gente viu, a gente escutou, a gente observou, a gente sentiu e a gente sentiu o cheiro do nosso próprio corpo e ficamos satisfeitos ou não. E o terceiro, que é o campo comportamental, onde a gente lá vai avaliar quais são as ações evitativas daquele indivíduo nas situações que causam esse desconforto. E aí que entra o conceito da modelagem social, né? Claro que a gente vai chegar lá também. Porque assim, lá a gente vai avaliar realmente como esses 3 campos estão interagindo. Essa pessoa, esse paciente está lá se comportando de uma maneira evitativa, está indo numa situação onde ele está deixando de viver algumas experiências por causa da forma como ele está percebendo o próprio corpo, a forma como ele está interpretando tudo isso e a forma como ele está sentindo tudo isso. Então, e é a junção desses 3 que justamente esse autor vai entender como o resultado da nossa imagem corporal. Sim. Só vou colar. Temos, então, o campo perceptivo, que é como eu me percebo no mundo. O campo subjetivo, que é o que eu sinto a partir daquilo que eu percebi. E o campo comportamental, que é o que eu vou fazer com isso. Exato. Obrigado por traduzir isso. Não é mesmo? E aí a gente puxa até, desculpa até o parênteses que eu citei aqui, a questão da modelagem comportamental, né? Nessa parte é importante para explicar até para eles o que essa tal de modelagem social entra em contato com essa parte, que é justamente quando a pessoa ela se percebe, né? Volta a falar de novo o que você citou, né, Rafa? Que você se percebe. É o campo perceptivo, é como eu me percebo. Você se percebe, aí depois a gente puxa para o que eu sinto a partir sentindo do que eu percebo. Perfeito. E depois o comportamento, que é como é que eu vou me comportar a partir disso? O que eu faço com isso? O que eu faço com isso? E aí, no meio do caminho, entre como eu me percebo e como eu me sinto com aquilo que eu percebi, tem o meio do caminho, que é o que a sociedade está exigindo de mim. Sim. Perfeito. Eu me percebo de um jeito que eu me sinto ok, de boa, tranquila. Sim. Aí eu vejo um negócio, psicóloga tem que ser desse jeito. Eu falo, deu ruim aqui, eu vou ter que mudar. E eu vou moldar o meu comportamento a partir do que eu sinto nesse contraste. Perfeito. É como eu me sinto comigo, como eu me sinto com a sociedade. Nesse contraste eu modelo meu comportamento. Não vou me lembrar o nome do autor, eu estava lendo hoje sobre inteligência emocional. E aí o autor ele faz uma distinção da inteligência emocional e a inteligência racional, onde a inteligência emocional ela é muito mais impulsiva.
porque ela vem, lembrando que o nosso cérebro emocional, ele é mais primitivo. Então, vem daquele lugar. Eu até achei engraçado o jeito que fala lá no livro, gente. A inteligência emocional, ela vem de um lugar primitivo que quando o sujeitinho ali encontrava com outro animal, ele tinha que decidir muito imediatamente. Eu como ou ele me come? Né? E a gente lida com isso e reage com essas situações exatamente assim até hoje. Tudo bom? Porque a gente reage, a gente modela o nosso comportamento a partir da inteligência emocional. Não é que fala eu sobre... acho que é. Depois eu vou dar uma pegadinha no livro ali, a gente bota aí nos créditos. O livro é a inteligência emocional. Perfeito. E aí a gente reage a partir da nossa emoção. E, cara, né? como que então, isso... quando a gente traz para isso, só para fechar o pensamento, quando a gente traz para esse lugar, então, como eu me percebo, como eu me sinto a partir daquilo que eu me percebo. Se eu me sinto confortável e ok, eu vou me comportar do jeito que eu vinha me comportando. Agora, quando vem esse entrave do social no meio desse caminho, pode ser que dê um conflito nesse sentimento. E a partir desse conflito do sentimento é que a gente vai modelar. Eu vou continuar assim ou eu não vou continuar assim? E eu vou só encaixar meu exemplo aqui. Vocês, meus amigos, vocês me vêem nessa skin todo dia? Claro, 7 da manhã. Lógico que não. Eu modelei o meu comportamento para estar assim para vocês. E Rafa, e vamos dobrar a aposta? Você é uma mulher, já é um adulto, né? Sim. E daí, pensa comigo, eu falo isso porque, como eu trabalho com criança e adolescente, eu vejo ele diariamente como que isso fica cada vez mais cabuloso, e a gente vai falar depois no outro episódio sobre a parte de uma influência que toca bastante, que é o tal das redes sociais, então eu não vou abrir esse parênteses agora, tá? Mas como que a gente vê como que hoje em dia a sociedade ela está se balizando muito mais nesses padrões, e como que a gente, para mostrar para o outro que a gente é relevante socialmente, e para ser aceito por esses grupos sociais, a gente muitas das vezes tenta, vou voltar de novo, né? Se mostrar de uma forma que talvez eu seja melhor compreendido, né? Melhor visto, e vou voltar de novo. Como que isso é um sofrimento que é colocado pra gente, né, gente? Porque, querendo ou não, a gente falou muito sobre silenciamento já, né, em vários episódios. É um silenciamento interno que a gente acaba reproduzindo em nós, sabe? E muitas das vezes, eu vou fazer um exemplo. Quando eu peguei a época da adolescência, estava bem na época do Justin Bieber. E ó, cabelo cacheado. Né? Loiro, dos olhos azul desse jeito, gente. Aí o tal do Justin Bieber apareceu e, gente, era um sofrimento porque eu queria ter o cabelo igual ao do Justin Bieber. Sim. Mas não tava dando, gente. Não tava dando. Né? Até tentei uma vez fazer a progressiva no meu cabelo, não deu certo. Não deu certo. Mas foi um sofrimento. Porque a gente vê aquilo, a gente vê a aceitação que aquilo tem e a gente quer se colocar naquilo. E entra naquilo, né? Você tinha uma imagem de como você deveria ser, né? Exato. Aí você olhava para você e falava, aí, ó, não bateu aqui, deu ruim, eu vou ter que mudar o meu comportamento para chegar nesse lugar, né? Sim, claro. E aí, como você pontuou, eu sou adulta, eu faço isso hoje de uma forma consciente. A criança, o adolescente, não tem esse amadurecimento cognitivo ainda. E ele não tem a possibilidade de racionalizar, de, olha, eu vou fazer isso temporariamente por esse espaço, porque nesse espaço eu quero me apresentar dessa forma. Ele vai entender que aquilo é a vida, né? Exato. E para eu existir, eu preciso modelar meu comportamento dessa forma. Aí puxa de novo o desvalor, o desamparo, o desamor. Os adultos que vão se tornar adultos que daqui a pouco crescem com uma imagem, não só corporal, mas dele na sociedade completamente distorcida. Sim, e aí é interessante pensar nisso, que assim, eu cresci, eu passei por tudo isso, estou aqui viva, plena, não preciso de terapia. Aí você vai ver a pessoa toda modificada, que não consegue. Vou até trazer um exemplo muito comum e popular, a Sandy. Né? A Sandy já deu tantos relatos que não consegue levantar da cama dela sem passar um batom, sem passar um negócio no olho, porque ela cresceu naquela imagem, ela só se reconhece daquela forma. Vários artistas. E aí não estou fazendo diagnóstico nenhum, tá, gente? Isso é relato dela. Com certeza, com certeza. Mas, assim, eu até trouxe justamente um exemplo de um estudo que foi feito. Olha só, que é literalmente tudo isso que vocês estão falando.
O estudo ele foi realizado em 2000, estava datado de 2002, mas ele foi feito em 2 etapas. Ele avaliou o impacto que os adolescentes têm sendo expostos à televisão. E a gente está falando de que foi feito em 2 etapas, então ele foi feito em 95 e depois em 98. Para primeiro justamente ver ali como eles estavam e depois comparar com o resultado. E justamente com essa perspectiva. Era nessa época, não tinha telefone, não tinha internet, não era uma coisa tão difundida e popular. Mas aí, qual que foi o resultado disso? Os indicadores de transtornos alimentares mais prevalentes foram encontrados em 98, justamente por conta, assim, estou resumindo muito aqui o estudo de várias páginas, que eu fui lá só no que aconteceu e na conclusão, né? Mas é isso, sabe? Se a gente justamente consegue pegar e sabe, tem ciência, tem estudo que comprova isso, que a televisão causa isso, causou lá naqueles adolescentes. Sabe, como será que deve estar tudo isso acontecendo? Se com experiências nossas a gente já conseguiu traduzir isso, com estudo a gente consegue traduzir isso, então, e até justamente para dar um pitaco assim nessa questão que vocês falaram sobre modelagem, o que a gente quer dizer com modelagem é o seguinte: vamos supor que eu estou na rua e eu vejo uma pessoa andando de moto sem capacete tomando uma multa. Não significa que eu preciso ir lá e passar por aquilo para aprender aquela situação. O que a gente está chamando de modelagem é que eu observo, vejo, aprendo e com isso eu não ando de moto na rua. E vou também dar um outro pitaco, porque assim, que é do reforço social, que eu acho que todo mundo, em alguma vez na vida, em algum vídeo da vida, já se deparou com aquele: você é o resultado das 5 pessoas que você mais convive. Amiga, mas é porque, tipo assim, tem uma procedência. Eu sei que justamente tem um embasamento do porquê que o teórico chegou nessa conclusão, mas a gente fica com birra porque as pessoas usam isso de maneira cagada, né? Mas aí, assim, então quando a gente está falando de reforço social, é isso. É um pouco desse rolê de você é o resultado das 5 pessoas que você mais convive, associado às modelagens, associados às coisas que você observa, aprende e reproduz, não necessariamente porque você foi lá e andou de moto sem capacete, mas sim porque você viu, entendeu e deu sequência. Geralmente, eu já fiz alguns questionamentos para alguns pacientes que foram os seguintes e colocou a pessoa contra a parede. E eu queria fazer isso com vocês agora, gente, porque assim, a gente tem que começar a pensar um pouquinho nos nossos gostos particulares. O Fê e a Rafa já trouxe vários exemplos da parte dessa questão dessa imagem associada à modelagem, mas não quer dizer que porque vocês têm referências, que vocês também não podem ter seus gostos próprios. Mas a questão é, quais são os seus gostos próprios? Que você olha e você fala, olha, eu comecei a me vestir dessa forma, gostar dessas coisas, porque eu achei interessante. E não porque o meu coleguinha também achou. Porque muitas das vezes também vou usar a palavra. Fica muito emaranhado. Se camufla, né? Se camufla. E a pessoa não se percebe por si só. Né? Claro, a gente tem que considerar vieses que são territoriais, vieses que são culturais, né, vieses que estão ligados à origem da pessoa, mas que isso não determine ela, sabe? Muitas vezes que isso não coloque ela no lugar de ser uma pessoa... Sabe a filosofia do El Chan? O pau que nasce torto nunca se endireita. Então, tipo isso, sabe? Se permitir, se conhecer, se entender como um indivíduo que se afeta e também que afeta o meio que vive. Né? Eu acho que é uma reflexão muito, 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 muito válida e é muito, muito, muito difícil de chegar nela. Nossa. Mas aí, então, eu vou deixar 2, assim, para tentar dar uma amenizada, talvez, eu não sei. Pesou o clima. Uma vez, falando sobre isso, né, de como você se veste, como você se expressa, como é um gosto seu, é um gosto que alguém te falou que ficava bem em você, é alguma coisa nesse sentido, tem isso, né? Quais são os seus gostos pessoais que são seus e não que você acha que você tem que gostar e que você tem que fazer? E uma pergunta que um amigo muito querido me fez uma vez, ele não está aqui agora, que se ele tivesse, ele me puxava a orelha, mas deu uma quebrada assim em mim e eu tô até hoje tentando responder.
quais são as suas referências. Perfeito. Com base no quê? Perfeito. Né? Com base no quê? Você gosta disso com base em quê? Quem você viu que você admira, que você quer se... Como é que chama o negócio? Que você quer se espelhar. Quem que você admira, que você gosta, que te ensinou a gostar disso. Perfeito, então, perfeito. Qual gosto é seu e quais são as suas referências? E saber nomear, né, Rafa? Porque assim, muitas das vezes as pessoas não sabem nomear. Batalha espiritual fortíssima. Eu tô vivendo, eu tô perguntando do Robert, tudo bom? Porque assim, gente, uma coisa é você performar, se expressar, mas sem saber qual que é a referência. Eu né? gosto porque eu gosto. Bem, sempre tem um porquê. Eu gosto porque eu vi alguém que eu acho máximo. Desculpa. Não, tranquilo, Rafa, mas aí vem aquela galera que é orelhuda, que fala, ai, mas por que eu vou ficar me questionando? Gente, a gente tá falando de identidade. Conflito tem que ser nomeado, porque ele vai continuar sendo conflito se não for. Isso, inclusive, faz parte de um exercício lá da TCC, que é onde a gente aprende a nomear aquilo que a gente sente, porque o nosso pensamentinho, lembra das crenças lá que você falou? Essas crenças, elas vêm como regras impositivas, que são inquestionáveis. Então, a psicóloga tem que fazer assim. Logo, eu não sou uma boa psicóloga porque eu não sou assim. Essa é uma crença central, básica ali. E aí a gente precisa nomear qual é o pensamento. Eu identifico, lembra a questão da percepção lá? Eu identifico. Então, eu penso que eu não sou boa o suficiente. Identifiquei o pensamento. O pensamento é que eu não sou boa o suficiente. Eu nomeei. Aí a gente vai buscar evidência. Eu não sou boa o suficiente, cá de quê? Porque eu não tenho a skin que estão exigindo que eu tenha. Então, qual é a evidência que dá que eu não sou o suficiente? Que comprova, né? Não tendo evidência, eu vou trazer para a realidade. Então, essa evidência aqui, um resultado com um bom paciente, uma agenda cheia, ou assim, cheia o suficiente ali dentro da minha possibilidade, são evidências que me trazem confirmações de que sim, eu sou uma boa psicóloga, apesar de ter a skin exigida. E esse é um processo, né? A identificação, a nomeação, a contestação, e depois eu não lembro o nome, mas é justamente o comportamento. O que eu faço com tudo isso? Sim. Né? E assim, tudo isso que vocês falaram, eu estava lembrando assim, de diversos pacientes que passaram por muitas sessões para eles conseguirem chegar nesse ponto, assim. É difícil, gente. É muito! Receita de bolo. Gente, a gente, pelo menos assim, do lado de cá, enquanto psicólogo, eu vejo que é literalmente isso. Quando a gente tenta explicar tudo isso para o paciente, que precisa nomear, que precisa entender, para a gente justamente conseguir tratar emocionalmente aquilo, cara, você justamente passa ali por um processo e você literalmente vê, assim, as conexões neurais da pessoa, assim, pum, 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 pum. Gente, a perspectiva do lado de cá é muito interessante, assim. Que nem, por exemplo, eu vejo que... Até para responder a sua pergunta, assim, eu falo, cara, esse é um dos momentos que eu vejo que, tipo, eu sei exatamente o que eu estou fazendo, eu sei que eu estou conduzindo um bom trabalho, eu sei que eu não preciso ter um consultório decorado que apareceu lá na revista Oca, porque justamente eu estou ajudando aquele paciente a ir para um bom caminho, sabe? É que eu não quero usar um termo da teoria vizinha nossa, da psicanálise. Mas vocês sabem qual que é o termo, né? Claro. O famoso insight, gente. Tá? Quando aquele indivíduo cai naquele... Meu Deus! Mas é exatamente quando acontece o insight, onde as coisas... Nossa, como caiu isso fez sentido, gente! Eu jurava que era vontade minha, que isso aqui era negócio que eu gostava, e de repente eu gostou lá de mamãe. E, gente, assim... é onde o insight muda, né? Vira chavinha. Vira chavinha, né? O famoso virar a chavinha que a gente fala, né? Não que a gente é uma máquina que... Mas é aquele estalo, sabe? Não é que a gente é uma máquina que vira chavinha, a gente é uma máquina que vira chavinha. Dá um estalo, sabe? E assim, gente, a título de finalização, não sei se meus amigos querem trazer mais alguma outra pontuação. Não. Eu gostaria de fazer uma pontuação para provocar ainda mais a galerinha que tá aí. Acho que dá só um pouquinho. Barbariza. Esses dias atrás eu tava conversando com uma pessoa, e a pessoa tava falando muito que ela queria muito alcançar um status. E assim, é muito conveniente com o que a gente estava conversando aqui hoje. Tipo, foi papo de 2 dias atrás, 3 dias atrás. E a pessoa falou que ela queria, tipo, ser alguém na sociedade. Olha que bacana. Eu lembrei agora enquanto vocês falavam. Ser alguém na sociedade para que os outros olhassem para ele e falassem assim: essa é uma pessoa da hora. E daí eu lancei a seguinte pergunta para essa pessoa. Porque ele falou assim, ó, que a pior sensação é quando os outros apontam o dedo para você e te acusam de algo.
Aí eu lancei essa para a pessoa, eu vou lançar para vocês para a gente encerrar. E eu não vou falar mais nada. O que dói mais? Quando os outros apontam o dedo para você e te determinam algo, ou quando você se aponta um dedo para si próprio e determina algo? Fica aí questionamento. Exato. Pesado, né? Claro. Mas a gente vai se ver no próximo vídeo, porque a gente vai dar sequência nesse assunto e a gente não vai parar por aqui sobre como a gente compõe a nossa imagem, como justamente a gente faz esse tipo de provocação e reflexão e como que a gente dorme pensando sobre tudo isso. É isso, nos vemos no próximo. Bem, gente. Beijo. Azul, pode.